Neemias, capítulo 11. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Amém? Todos encontraram? Hoje nós vamos falar sobre o repovoamento de Jerusalém. Amém. Vamos lá, vamos ler. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém. E o restante do povo fez um sorteio para que, de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém, a santa cidade. As outras 9 deveriam ficar em suas próprias cidades. O povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Alguns israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e descendentes dos servos de Salomão, viviam nas cidades de Judá, cada um em sua propriedade. Estes são os líderes da província que passaram a morar em Jerusalém. Além deles, veio gente tanto de Judá quanto de Benjamim viver em Jerusalém. Dentre os descendentes de Judá, Ataías, filho de Uzias, neto de Zacarias, bisneto de Amarias. Amarias era filho de Cefatias e neto de Maalael, descendente de Pérez. Maazéias, filho de Baruque, neto de Coozé, bisneto de Asaías. Asaías era filho de Adaías, neto de Joiaribe e bisneto de Zacarias, descendente de Selá. Os descendentes de Pérez, que viviam em Jerusalém, totalizaram 468 homens de destaque. Dentre os descendentes de Benjamim, Salu, filho de Mesulão, neto de Joed, bisneto de Pedaías. Pedaías era filho de Colaías, neto de Maazéias, bisneto de Utiel, tetraneto de Jesaías. Os seguidores de Salu, Gabai e Salai totalizaram 928 homens. Joel, filho de Zicre, era o oficial superior entre eles, e Judá, filho de Asenua, era responsável pelo segundo distrito da cidade. Dentre os sacerdotes, Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, neto de Mesulão, bisneto de Zadok. Zadok era filho de Meraiote, neto de Aitube, supervisor da casa de Deus. E seus colegas que faziam o trabalho do templo totalizaram 822 homens. Adaías, filho de Jorão, neto de Pelaías, bisneto de Anzi. Anzi era filho de Zacarias, neto de Pazu, bisneto de Malquias. E seus colegas, que eram chefes de famílias, totalizavam 242 homens. Amassai, filho de Azarel, neto de Azi, bisneto de Messilomete, tetraneto de Imer, e seus colegas, que eram homens de destaque, totalizaram 128. O oficial superior deles era Zabidiel, filho de Redolim. Dentre os levitas, Semaías, filho de Assub, neto de Azricão, bisneto de Assábia, tetraneto de Buni. Sebatai e Josadab, 2 dos líderes dos levitas, encarregados do trabalho externo do templo de Deus. Metanias, filho de Mica, neto de Zabdi, bisneto de Asaf, o dirigente que conduzia as ações de graça e as orações. Baquebuquias, o segundo entre os seus colegas de Abdá, filho de Samua, neto de Galal, bisneto de Jedutum. Os levitas totalizavam 284 na cidade santa. Os porteiros, Acube, Talmon e os homens dos seus clãs, que guardavam as portas, eram 172. Os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e os levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel. Izia e Gispa estavam encarregados deles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Assábias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram responsáveis pela música do templo de Deus. Eles estavam sujeitos às prescrições do rei, que regulamentavam suas atividades diárias. Petaías, filho de Mesezabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava o rei nas questões de ordem civil.
Alguns dos povos de Judá foram morar em Kiriat Arba e seus povoados, em Dibon e seus povoados, em Jecabizel e seus povoados, em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelete, em Azar-Saul, em Berseba e seus povoados, em Ziclag, em Meconá e seus povoados, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e seus povoados, em Laquis e seus arredores, e em Azeca e seus povoados. Esses se estabeleceram desde Perseba até o vale de Inom. Os descendentes dos benjamitas foram viver em Geba, Miquimais, Aia, Betel e seus povoados, em Anatote, Nobe e Ananias, Azor, Ramá e Gitaim, Adide, Zeboim e Nebalate, Lode e Ono, e no Vale dos Artesãos. Alguns grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Amém? Vamos orar. Senhor, aqui está a tua palavra, santa, poderosa, viva e eficaz. Que o Senhor venha falar conosco, nos ensinar tudo que tu tens para nos ensinar nesta noite, Senhor, através desse capítulo 11, que aparentemente assim não quer dizer nada, Senhor. Mas o Senhor tem muito a nos ensinar nessa noite. Que apenas o teu nome seja adorado, glorificado e exaltado. Assim é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Gente, quando a gente chega aqui no capítulo 11, a gente leu esses nomes aqui esquisitos, né? Quando eu recebi do pastor esse capítulo, né, para eu trazer a palavra nessa noite, eu li de imediato. Eu fui logo lá saber o que eu ia trazer, né? Era de manhã cedo, o pastor me mandou e aí eu fui lá. Eu digo, gente, mas aqui não tem nada? Aí eu mandei mensagem para ele, pastor, mas aqui não tem nada. Aqui só tem o nome do povo. E a verdade é que nós cristãos, nós temos essa... Quando a gente chega nessa parte de descendentes, de pessoas, a gente tem essa dificuldade de compreender por que elas estão na Bíblia. Uma vez que a Alciane, na escola bíblica, ela falou assim mesmo. Ela deu um pedaço do testemunho dela e ela disse assim, gente, eu tinha muita dificuldade em ler essa parte aí das descendências, né? E ela sempre pulava. E eu fiquei sorrindo lá do banco porque eu também pulava, né? Quando eu fui ler a primeira vez esse capítulo aqui, eu cheguei bem aqui, dentre os descendentes de Judá, tcharam, eu não queria ler esse povo todo, porque eu achava que não era importante, né? Dentre os descendentes de Benjamim, tcharam, era desse jeito que eu lia, porque eu não queria ler todo esse nome. A gente às vezes não consegue nem pronunciar a palavra certa, né? Porque são tão difíceis. E na pregação de Jadna da quarta passada, que eu ouvi, né? Ela falava assim, gente, é um povo assim do nome esquisito que a gente não consegue falar. Mas, gente, assim, aqui tem muita coisa que o Senhor vai falar conosco nessa noite. Nós estamos quase finalizando a série de Neemias, né? Faltam apenas 2 capítulos. E durante todo esse período de estudo dessa série, o Senhor trouxe, assim, coisas valiosas para a gente, não é verdade? Quem pode estar aqui nas quartas-feiras, a gente sabe que nós aprendemos muito. Eu não estava aqui, mas quando eu recebi a incumbência do pastor de eu pregar, eu fui ouvir, né, as pregações. Algumas pregações eu fui ouvir. Eu estou lendo o livro, a Bíblia na ordem aqui, bíblica mesmo, que a gente tem. E eu estou no livro de Isaías. Então, o que eu fiz? Eu tive que voltar para eu poder ler Neemias todo, para eu poder conseguir saber o que eu traria nessa noite. O que de verdade o Senhor tem nesse capítulo 11. E, assim, para minha surpresa, eu fiquei assim, maravilhada com tudo isso. Amém? Então, vamos lá. O que nós aprendemos durante esse período dessa série? Nós vimos que o livro de Neemias começa com ele ali na presença do rei, entristecido, e ele era o copeiro do rei na época, e o rei percebe que tem algo estranho com ele ali, e pergunta para ele por que ele estava triste, né? E então, Neemias fala, a cidade do meu povo está ali em ruínas, né? Ele começa a contar ali para o rei, e a gente já conhece a história, e nós aprendemos muito durante esse tempo. Nós vimos que a cidade ela foi reconstruída, não é verdade? Que Deus ele usou Neemias para reconstruir a cidade.
Lá no versículo 8, no capítulo 8, na parte B, no capítulo 2, desculpa, no capítulo 2, versículo 8, na parte B, Neemias fala assim: visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu o meu pedido. Então, desde o início, a reconstrução dos muros de Jerusalém, ela fazia parte do plano de Deus. Não era um plano de Neemias. Ele estava lá, servindo ao rei Artaxerxes, e não era um plano dele, mas ele recebeu a informação do que estava acontecendo, né? Neemias, pelo que eu vi, ele foi um homem que nasceu ali, já ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu já lá naquele período que eles foram levados ao cativeiro, então ele não conhecia a cidade. Mas ele se entristeceu quando ele soube dessa notícia, que a cidade dos pais dele, né, da história dele, do povo dele, estava ali em ruínas. E então tudo isso a gente viu durante esse estudo, durante essa série, e Neemias entendeu que a bondade do Senhor estava sobre ele. E então os muros deles foram levantados, as portas colocadas em seus lugares, a reconstrução do templo durou 52 dias, como mostra lá no capítulo 6, no verso 15. Houve a leitura pública da lei, da Assembleia, inclusive assim, esse capítulo ele mexeu muito comigo quando eu fui ler lá o capítulo 8, que eu vi a ordem do culto, de tudo como foi feito, né? Tudo aquilo ali fazia parte do plano de Deus, né? Quando Esdras está ali diante do povo, ali durante aquela Assembleia, ele abre o livro da lei. E eu fiquei apaixonada assim quando eu li novamente, porque às vezes assim, quando a gente está lendo no automático, a gente não percebe muitas coisas, mas quando a gente vai estudar de fato a palavra, a gente vê riquezas de detalhes, né? Então eu fiquei assim maravilhada com o capítulo 8 de Neemias, quando Esdras abre o livro e está todo aquele povo de Israel ali, sentado ouvindo a lei do Senhor. E diz aquele capítulo que eles passaram a manhã toda lendo a palavra. E sabe, meus irmãos, às vezes a gente não lê a palavra, como muitos, a gente sabe que muitas pessoas não têm o hábito de leitura da palavra, e outros de nós, a gente lê ali 15 minutos, muitas das vezes nós fomos ensinados a dizer assim, não, se você tiver 5 minutos para Deus, você vai lá e lê a palavra dele rapidinho. E a gente tem aprendido aqui algo muito importante, o pastor sempre tem falado isso, que não é aquele pedacinho de versículo, aquele versículo solto que a gente precisa ler durante o dia das nossas vidas. Porque a verdade é que a gente precisa se alimentar da palavra de Deus, amém? E o alimento, muitas das vezes, para nós, ele não é só aquele pouquinho, aquele biscoitinho não sacia a nossa fome. E não deve ser diferente quando se trata da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela precisa ser lida em porções, não pode ser lida só aquele versículo solto. Sabe, quando eu me deparei com aquele capítulo novamente, eu fiquei assim maravilhada, porque aquele povo estava atento, sabe? Homens, mulheres, todos os que eram capazes de entender estavam ali naquele lugar. Então, meus irmãos, nós vimos tudo isso no livro de Neemias, a ordem do culto, como deve ser feita. Nós vimos que durante esse período de reconstrução dos muros, houve oração, houve choro, confissão de pecados, tudo isso nós vimos no livro de Neemias. Nós vimos um verdadeiro louvor, após acaba a leitura ali, eles vão louvar a Deus, né? Eles vão, eu acredito assim, que naquele momento houve um verdadeiro avivamento ali, sabe? Porque não se tratava apenas de reconstruir a cidade, de muros, de paredes, sabe? Não se tratava apenas disso. Se tratava de reunir o povo de Deus, amém? Você está conseguindo compreender? Então, o livro de Neemias, ele não é só sobre a construção, o templo, as paredes. Não tem nada a ver com isso. E nós vamos ver isso aqui no capítulo 11. Tá? Então, o que mais aconteceu? Foi assinado um acordo, né, pelos líderes daquela época, para eles seguirem e obedecerem fielmente a todos os mandamentos, ordenanças e decretos do Senhor. Sabe? Então, tudo isso aconteceu para que o plano do Senhor se cumprisse. Então a gente chega aqui no capítulo 11, a cidade era grande e espaçosa,
mas haviam poucos moradores. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Era necessário, meus irmãos, que Jerusalém ela fosse povoada. Tudo aquilo já tinha sido feito. A cidade tinha sido reconstruída, ela estava em ruína, mas ela tinha sido reconstruída. A obra tinha terminado, as portas já tinham sido colocadas nos lugares, mas cadê o povo? Né? Era necessário que Jerusalém ele fosse povoado, e é por isso que a gente lê esses nomes esquisitos aqui, que a gente vai entender por que esses nomes tão estranhos estão aqui. E eu fiquei pensando, né, trazendo para o dia de hoje. Eu disse assim, Senhor, ali a igreja na palavra, né? Como que seria a igreja se não tivesse as pessoas? Para que serviria esses muros, né? Tudo isso daqui se não tivesse a gente? E da mesma forma, meus irmãos, a gente olha para esse capítulo 11 com esse olhar. Olhando como se assim, sim, é como se tivesse, agora eu estou entendendo por que a cidade precisava ser reerguida. Por causa do povo. Porque dali da nação de Judá viria o Messias. Então não era um plano de Neemias. Entende agora que não era um plano de Neemias? Era um plano do próprio Deus. Porque não tinha nada a ver com paredes ou templo. Sabe? E no comentário bíblico de Hernandes Dias Lopes, ele trouxe uma riqueza assim, muito grande, uma claridade muito, muito grande assim, para mim. Ele fala assim, a cidade foi reconstruída, mas onde está o povo? A reforma foi feita, mas onde colocar as pessoas? Jerusalém foi arrancada dos escombros, mas o que faz a cidade? O povo ou as pedras? Jerusalém não pode ser um elefante branco. As pessoas são mais importantes do que a estrutura física. Como povoar a cidade de Jerusalém? Como ocupar o país que fora desolado? Como recomeçar depois de tantos anos de cativeiro? E aí foi me dando ali clareza a respeito desse capítulo 11, né? Que a gente até não, quando a gente lê inicialmente, a gente não consegue compreender dessa forma. Então era necessário que Jerusalém ela fosse povoada para que o povo de Deus estivesse ali reunido. Amém? Glória a Deus. E aí a gente chega aqui no capítulo 11, e Neemias ele destaca algumas razões pelas quais o povoamento de Jerusalém era importante. Bom, a cidade estava lá vazia, sem ninguém, né? Tinham poucas pessoas. E a verdade, meus irmãos, é que o cenário era assim bem chocante, sabe? Ela estava em ruínas, a cidade. Então, se a gente olha para nós mesmos hoje, a gente, digamos assim, tem um bairro ali que precisa ser povoado, né? Você tem aqui, já tem a sua casa estabelecida, era assim que estava, era essa a visão, né? Esses líderes aqui, eles estavam em suas casas, sabe? Eles estavam nos seus confortos já. O pessoal que judeu, que estava ali em cativeiro, a gente vê durante toda a história que muitos enriqueceram, prosperaram, né? Cresceram, não foi só destruição, né? Não existia só pobreza naquela época, não, muitas pessoas prosperaram. Então, quando se trata assim de, agora vocês vão ter que povoar a cidade, como assim eu vou me mudar para um bairro, sabe, que não tem nada, que o comércio está defasado? É meio que assustador, não é verdade? Ninguém quer ir. Ninguém quer sair da sua casa para ir morar em um local que você não sabe o que vai acontecer, sabe? Então, essa é a cena bem aqui do capítulo 11. E porque Jerusalém, Neemias ele traz aqui, ele destaca algumas razões pelas quais o povoamento de Jerusalém era importante. O primeiro ponto aqui é porque Jerusalém é a cidade que Deus escolheu para habitar o seu nome. Jerusalém, meus irmãos, ela é a cidade santa que Deus habita nela. Amém? Vocês conseguem imaginar isso? Porque, na verdade, Deus ele separou Jerusalém para ele. Porque aquele povo, eles conheciam a vontade de Deus. Então, era por esse motivo. Porque Jerusalém, na verdade, ela é comissionada por Deus para ser luz às nações. Até hoje, a gente olha eles dessa forma, não é verdade? Quando a gente olha aqui a história, a gente começa a entender que Jerusalém era tipo, o espelho. Vamos olhar para ali e a gente olha o povo de Deus ali, que chegou até nós. Entendeu? Então, Neemias, ele traz aqui ela como comissionada por Deus para ser luz para as nações, para mostrar quem era realmente a aliança de Deus, o povo de Deus.
Aquele povo, eles tinham consciência de suas raízes e onde deveria se estabelecer. Porque a gente vai ver, como eu disse ainda há pouco, as pessoas, elas eram prósperas, mas elas não se importavam com isso. Elas entendiam, elas conseguiam compreender que o lugar delas talvez não era naquele local, que elas deveriam habitar na cidade santa. Elas sabiam a que Deus elas pertenciam, a que Deus elas serviam, que elas faziam parte daquele povo. Então eles precisavam ir lá e povoar Jerusalém. Não era apenas levantar muros e fechar as portas, sabe? E em segundo lugar, meus irmãos, uma das razões que Neemias destaca aqui nesse texto é que havia algumas exigências mais rígidas, sabe? Jerusalém é a cidade do grande rei, é a cidade de Deus, um símbolo da igreja. A igreja é a nova Jerusalém. Aqueles que não querem ser santos sentem-se desconfortáveis de habitar na cidade de Deus. Os perversos não prevalecerão na congregação dos justos. E isso tudo a gente vai ver aqui com clareza nesse texto. E em terceiro lugar, Jerusalém era o lugar mais visado e odiado pelos gentios. Olha só, a gente olha aqui para os bairros mesmo, né, que nós temos. Ninguém aqui quer morar nesses bairros que são perigosos, né? Jerusalém naquela época ela era perigosa, sabe? Não era muito fácil de você querer sair do seu conforto para você querer morar em Jerusalém. E por quê? Porque ela era sujeita a ataque, a qualquer momento ela poderia ser atacada. A gente vê durante a história, durante o levantamento ali, as pessoas elas se levantaram contra essa obra, né? Nós vimos isso no estudo, que eles se levantavam. Então, todas as nações, na verdade, estavam ali meio que assustadas porque Jerusalém estava sendo reconstruída, porque até eles sabiam que esse Deus, realmente, o Deus de Israel, o Deus daquele povo, era um Deus que lutava por eles, era um Deus que realmente aparecia no cenário, não era um Deus igual deles, de pedra, sabe, que eles não poderiam confiar. Então, eles mesmos viam que o Deus de Israel lutava por Israel, né? Pegava a causa de Israel e lutava por Israel. Então, na verdade, para ser povoado ali, existiam algumas exigências, eram umas coisas mais rígidas. E, em terceiro lugar, Jerusalém era o lugar mais visado e odiado pelos gentios. Morar em Jerusalém era perigoso, seus vizinhos sempre procuravam atacar a cidade. As pessoas tinham medo de serem perseguidas. O medo das perseguições manteve muitos fora da cidade. Então, aqui nós vamos ver que por onde começa esse repovoamento? Por onde começa? É por isso que tem esses nomes estranhos aqui. Mas antes disso, nós vamos falar um quarto ponto importante também, que Neemias deixa muito claro aqui no texto. Em quarto lugar, morar em Jerusalém não era economicamente mais vantajoso. A cidade estava debilitada e o comércio fragilizado. Faltava dinheiro. Então, nos outros locais, né, ao redor de Jerusalém, era muito mais fácil as pessoas habitarem e morarem, sabe? Porque você ir para um local que o comércio não está funcionando bem, né, que você não sabe como é que vai acontecer, como é que vai ser a sua vida a partir de então, não é muito legal, né? Não tem como. Nós aqui, nós não queremos sair do nosso conforto, né? Nós não queremos. Na primeira oportunidade a gente ia dizer não. E a gente vai ver no texto aqui esses ricos detalhes. E então, quais foram os meios para povoar a cidade de Deus? Vamos lá para o texto. Os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém. Os líderes, meus irmãos, eles foram os primeiros a darem exemplos. E diz assim, os líderes morando em Jerusalém era um convite e um encorajamento para os outros. Olha só o papel do líder. A importância do papel do líder. Quando eu li isso daqui, eu disse assim mesmo, meu Deus, de fato, a liderança ela tem um papel muito importante. Você que é líder na sua casa, que é o cabeça da sua casa, você tem uma responsabilidade muito grande. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que é líder, e eu estava falando para ela assim, olha, lá na tua casa, por que funciona lá na tua casa?
Por que tu acha que as coisas funcionam na tua casa? Porque a tua mãe, ela é líder da tua casa e ela consegue colocar tudo em ordem. Então, quando a gente olha para cá, a gente vê o papel importante que tem uma liderança. A liderança do Senhor, ela tem um papel muito importante. Ela tem que ser a primeira. Mesmo que ela não seja a corajosa, ela enquanto líder, ela tem que ser a primeira. E aqui no texto, é a primeira coisa que acontece. Os líderes, eles se mudam para Jerusalém. E o restante do povo fez sorteio para que de cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém. Então, meus irmãos, os líderes morando em Jerusalém era um convite de encorajamento para os outros, sabe? A primeira coisa que tem que acontecer é a liderança. Para as coisas acontecerem em qualquer local, tem que ser primeiro os líderes. Para o louvor funcionar aqui, né, o líder ele tem que estar presente. Ele não pode ser um líder de qualquer forma, que diz assim mesmo, hoje eu não vou, hoje eu não quero ir. Ele não pode ser assim, né? O líder do diaconato não pode dizer assim mesmo, hoje eu não vou ligar para a dona Alice, a senhora pode me substituir? Não. Os líderes, eles têm que ser o primeiro. É aquilo que o pastor sempre prega aqui, ele fala assim mesmo, imagina que eu chegue aqui e vocês estão esperando eu trazer a palavra e eu não trago, né? Como é que ficaria o culto? Olha o papel importante da liderança. Então, a liderança aqui, os líderes do povo passaram a morar em Jerusalém porque eles precisavam ser exemplos, sabe? Eles eram os primeiros a terem interesse que a cidade ficasse cheia, sabe? Para que a cidade ficasse cheia, os líderes precisavam ser os primeiros. Eles precisavam encorajar o restante do povo. Porque a verdade é que para algumas pessoas, por exemplo, tem pessoas que têm mesmo isso, essa questão de dizer, mas se meu líder não vai, por que eu vou? Né? Se meu líder não está ali, por que eu tenho que ir? Então, os primeiros têm que ser o líder. Amém? Em segundo lugar, aqui, para que fosse povoado, alguns se ofereceram voluntariamente para habitar em Jerusalém, que é o que diz o verso 2. Cadê o verso 2? Diz assim, o povo abençoou todos os homens que se apresentaram voluntariamente para morar em Jerusalém. Então, primeiro foram os líderes e depois teve um povo que se candidatou, digamos assim, para habitar em Jerusalém. Esse povo, meus irmãos, eles abriram mão, sabe, das suas casas. Eles não, porque mesmo? Porque eles não, como é que eu posso falar? Eles não visavam interesses pessoais. E muitos de nós buscamos primeiro os nossos interesses pessoais. A gente não olha dessa forma. A gente quer primeiro buscar o nosso conforto, o nosso interesse pessoal. Isso aqui eu vou, ou isso daqui eu não vou, né? Então, essas pessoas, elas tinham consciência de que elas eram um corpo, de que elas faziam parte daquele povo, sabe? Então, por isso que elas se candidataram para estar ali. Aquele povo entende que comunhão com Deus é mais importante do que prosperidade, sabe? Que é isso que acontece muito conosco nos dias de hoje. Às vezes a gente não quer abrir mão daquilo, de determinadas coisas, porque a gente visa a prosperidade. A gente sempre olha para o que é melhor, porque parece assim que fazer parte ali das coisas de Deus, de contribuir com as coisas de Deus, parece que não é muito legal. Eu prefiro ir num shopping, eu prefiro fazer qualquer outra coisa do que estar na casa de Deus. Mas aquele povo que se candidatou, eles entendiam que isso era necessário, sabe? Eles entendiam que prosperidade não era... que eles poderiam, na verdade, ser até prósperos quando eles chegassem lá, sabe? Porque, na verdade, eles visavam o reino. Eles não estavam preocupados com o bem material. Eles olhavam para o depois, sabe? Porque eles confiavam em Deus. Então, eles queriam fazer parte também daquilo ali. Queriam fazer parte do repovoamento de Jerusalém. E, em terceiro lugar, alguns vieram porque foram chamados irresistivelmente pelo lançamento de sorte. No versículo 1, na parte B. Alguns, e o restante do povo fez sorteio para que cada 10 pessoas, uma viesse morar em Jerusalém. O lançar da sorte, meus irmãos, ele mostra sua submissão à vontade do Senhor.
sabe? A cidade estava reconstruída, mas estava vazia. A cidade tinha que ser habitada, meus irmãos, por judeus genuínos. Não era qualquer um que poderia habitar ali, não, sabe? Neemias, ele tinha essa preocupação. Então, a cidade já estava reconstruída, mas precisava ser habitada. E quem que iria habitar a cidade? Por que era tão importante saber exatamente quem deveria povoar aquela cidade? Por onde recomeçar? Porque ali seria o recomeço, a nova história, sabe? Dali sairia o Messias. Não era assim algo muito pequeno, sabe? Era algo grande, era algo que Deus estava dando mais uma vez a oportunidade para o povo dele, para que se cumprisse o plano dele. Então, agora a cidade tinha estrutura, mas não tinha gente. Havia muito espaço vazio. E assim na igreja hoje também, meus irmãos, sabe? Deus tem muito povo aqui nessa cidade, não é verdade? Mas muitas das vezes, aqui, as nossas cadeiras, elas estão vazias. E eu não estou falando só aqui da igreja local, não. As nossas igrejas, em geral, elas estão vazias. Mas o povo, eles estão lá fora, esperando que eu e você pregue o evangelho para ele. E a realidade hoje da igreja é que nós não saímos mais para anunciar o evangelho, sabe? Eu já vi pessoas que dizem assim, as pessoas elas têm visto o que Deus tem feito na minha vida. Mas a palavra diz que não é só o testemunho, a palavra diz que é o ide e pregai. Amém? Ide e pregai. Então nós temos a nossa parte, Deus ele tem a parte dele e nós temos a nossa parte. Então, Deus, ele tinha um plano de reconstruir Jerusalém, mas Neemias precisava fazer a parte dele. O povo judeu, o judeu genuíno, eles precisavam saber que eles eram os primeiros a que realmente deveriam estar ali para povoar. Poderiam vir aqueles outros povos povoar Jerusalém? Os inimigos dos judeus? Não tinha como. Tinha que ser eles mesmos. Mesmo com a cidade isolada, mesmo com a cidade destruída, a cidade vazia, mesmo que, sabe, fosse morar, saísse do seu conforto e fosse morar de qualquer forma, mas eles tinham essa consciência que eles precisavam ir e repovoar Jerusalém. Vamos lá. E então, quem fez parte desse povo? Né? Quem fez parte? Aí a gente começa aqui, dentre os descendentes de Judá. A partir do verso 4 até o 9, nós temos esses nomes esquisitos que nós lemos, que são os descendentes da tribo de Judá e de Benjamim. Foram as pessoas, meus irmãos, e famílias importantes que Deus ele escolheu para repovoar Jerusalém. Então, sabe, quando a gente olha aqui, essa riqueza de detalhes que o Senhor nos mostra, quando ele fala assim, que ele dá o nome da pessoa, sabe? O nome do avô, do tetravô, a gente vê assim que Deus ele tem compromisso em ordem, sabe? Que ele deseja ser muito claro, ele é um Deus assim de detalhes, sabe? Ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Então ele nos chama a atenção para esse texto aqui, Ataías, filho de Uzias, sabe? E às vezes a gente não olha muito dessa forma, sabe? Os nossos antepassados, o peso que nós temos. Quando eu passei a ler esses nomes, eu disse assim, mesmo Deus, ele se preocupa com a nossa descendência. E eu passei a orar pela minha descendência, sabe? E o Senhor, que a partir de mim, a partir da minha história aqui, todos os meus descendentes, Senhor, eles te adoram. Eles sejam homens e mulheres que tenham um coração voltado para ti, sabe? Um coração voltado para a tua palavra, porque quando eu olho aqui, quando eu vejo esses registros, eu vejo que Deus, ele se importa. Tanto é que está aqui na palavra dele, sabe? Então, os nossos descendentes, nós precisamos ensinar a palavra a eles, sabe? Eles precisam conhecer. Eu fico assim, meio assim, Senhor, como que eu vou ensinar a tua palavra para Benjamim? Né? Meu filho, ele ainda não compreende muitas coisas e eu estou sempre ali nos pés do Senhor, porque eu entendo que ele precisa compreender a palavra, sabe? Ele precisa saber que ele faz parte de um povo, do povo de Deus. E todos os dias eu estou ali, mesmo que ele não me responda, eu estou ali falando. E quando eu olho para esse texto aqui, meus irmãos, eu vejo a importância, sabe, da descendência, das pessoas, dos nomes. O Senhor, ele nos conhece pelo nome, sabe? Aline, filha de fulana, né? Luciane,
filha de fulano. A gente vê que Deus ele realmente tem compromisso com o povo dele. Nós não estamos aqui à toa. E quando eu olhei isso daqui, eu também vi assim, meu Deus, mas eu moro num bairro tão distante, né? Quando nós viemos a primeira vez para cá, nós colocamos no GPS para a gente poder encontrar aqui. E por muito tempo eu fiquei me questionando, mas por que eu estou ali? Né? Por que o Senhor me levou ali se tem tantas igrejas próximas da minha casa? Tantas igrejas próximas da minha casa. E aí depois, com o tempo, o Senhor foi nos ensinando que o certo, meus irmãos, não é a gente ir na igreja mais próxima da nossa casa. O certo é a gente procurar uma igreja bíblica para a gente se congregar. Uma igreja que tem preocupação com a palavra de Deus. Amém? Que se importa com a palavra de Deus. Sabe? Que a gente não chega aqui de qualquer forma para entregar qualquer coisa. Como eu disse para vocês, eu tive que ler o livro de Neemias todinho para poder entender por que esses nomes esquisitos estavam aqui. Sabe? E assim, com riquezas de detalhes. Então, por que o Senhor nos plantou aqui? Por que nós estamos aqui? Porque Deus ele não está preocupado com essa estrutura aqui. Ele se preocupa com pessoas. Pessoas são mais importantes do que paredes, do que estrutura. Sabe? Ele tem algo a nos ensinar. E Deus ele tem nos ensinado assim de uma forma maravilhosa. Não é verdade? Todos nós temos aprendido nesses 3 anos que nós temos aqui. Nós vamos fazer 4 anos ano que vem. O Senhor nos ensinou assim, sabe, a ser igreja, a reconhecer realmente quem nós somos, que nós somos o povo dele, sabe, que nós não, eu dou graças a Deus que eu fui escolhida por Deus para estar aqui, para ouvir verdadeiramente a palavra, né, e nós que viemos de outras congregações, a gente vê que Deus ele se importa com isso, ele se importa em nos ensinar a verdadeira palavra, e aqui, meus irmãos, o cenário não é diferente. Sabe? Deus ele selecionou ali as famílias em detalhes que fariam parte ali do repovoamento de Jerusalém. E a partir do versículo 10, nós não vamos ler todos esses nomes, né? Mas a gente entende que esses nomes, essas pessoas aqui, elas foram pessoas importantes, que a partir dali, muitas coisas iriam acontecer. A partir dessas pessoas, dessas famílias, o Senhor ia começar o novo plano dele, amém? O novo plano, esse plano na verdade já existia, né? E por conta do pecado, por conta de tudo aquilo, Israel ele foi levado ao cativeiro, né? Por desobediência. Então vamos lá, a partir do versículo 10, nós vamos ver quem fazia parte do repovoamento da cidade de Deus. Quem é que está aí? Os sacerdotes, amém? Você está acompanhando? Versículo 10, dentre os sacerdotes tem a lista dos sacerdotes. Mas o que eram os sacerdotes? Olha como é importante, olha como o Senhor usou, né, de forma assim grandiosa e maravilhosa, com ricos detalhes, para repovoar Jerusalém. Então, ali, fazendo parte do repovoamento de Jerusalém, estavam os sacerdotes. E quem eram os sacerdotes? Os que ensinavam as leis. Né? Era importante? Poderia ser qualquer uma pessoa que poderia repovoar Jerusalém? Não. Na verdade, tinha que ter quem? Os judeus genuínos. E aqui, a partir do versículo 10, a gente vê os sacerdotes que ensinavam as leis. Os sacerdotes, eles que eram os que ofereciam holocaustos em favor do povo. Então, precisaria deles lá em Jerusalém? Sim. Então, olha como Deus ele mostra em detalhes isso. Os sacerdotes também, meus irmãos, eles eram os que se colocavam diante de Deus para representar o povo. Amém? Então, olha como é importante. Os sacerdotes, eles que se dedicavam à vida ao Senhor. E aqui tem a lista deles, dos escolhidos, né, para repovoar Jerusalém. E lá no versículo 15, fala sobre os levitas, né? Dá ali a relação dos levitas que fazia parte do repovoamento de Jerusalém. E qual era o papel do levita naquela época? Né? A gente aprendeu que os levitas eram aqueles que louvavam ao Senhor, não é verdade? Até hoje, muitas igrejas, levita fulana de tal. Né? Mas os levitas, meus irmãos, eles eram como os diáconos. Olha o papel importante do levita naquela época. Eles cuidavam da casa de Deus, cuidavam da manutenção da casa de Deus,
E eles também, eles assessoravam os sacerdotes. Não tinha nada a ver com isso tudo que a gente tinha aprendido. E quando eu me deparei com isso, eu digo, verdade. Né? E ainda hoje a gente vê essas igrejas que não são bíblicas de verdade, porque quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai entender o que realmente é o papel importante de cada um. A gente vai ver que os levitas não são essas pessoas que louvam o Senhor. E aqui a gente vai ver essa diferença aqui no capítulo 11, porque mais lá na frente ele vai falar dos músicos. Existiam os sacerdotes, né? Existiam os levitas. E a partir do verso 19, tem quem? Os porteiros. Amém? Você está acompanhando? Acube, Talmon e os homens dos seus clãs guardavam as portas. Eram 172 homens, meus irmãos. Sabe? E os porteiros, eles também teriam digamos assim, um papel importante. Eles eram que vigiavam Jerusalém. Olha a importância. Então a gente vê a ordem aqui, ó. A tribo de Judá, os líderes, na verdade, primeiro, né? Os líderes. Depois a gente vê os descendentes de Judá, os descendentes de Benjamim, os sacerdotes, todo esse povo aqui, ele faziam parte. Os levitas, cada um, meus irmãos, com a sua importância, sabe? E aí, os porteiros, eles também tinham sua parte importante. E às vezes, quando a gente olha assim para o texto, a gente vê assim mesmo, mas um porteiro, né? A gente tem ali, pode até olhar com, por que o porteiro? Por que Deus ele deixou registrado aqui? Porque o porteiro ele tinha uma função muito importante naquele tempo, né? É igual a função dos nossos diáconos que estão ali, né? Sempre atentos, estão ali na porta, não só para receber eu e você, mas eles estão atentos ali, atentos ao culto, sabe? E com os porteiros não eram diferentes, eles estavam ali, a tarefa deles era de estar sempre atentos. Eles estavam atentos aos perigos, sabe? Eles eram aqueles que estavam ali vigiando as portas. Estavam sempre ali, cuidando da cidade. Eles estavam sempre vigilantes. E a partir do verso 20, nós vamos ver quem? Os servidores do templo. Amém? Vamos ler aqui a partir do verso 20. Diz assim: os demais israelitas, incluindo os sacerdotes e levitas, estavam em todas as cidades de Judá, cada um na propriedade de sua herança. Os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel. Olha, os que prestavam serviço no templo. Então, além de todo esse povo, havia ali, fazendo parte do repovoamento de Jerusalém, os que serviam. Quem era esse povo? Aqueles que eram encarregados dos serviços gerais. Serviços gerais mesmo, sabe? E a gente vê que cada um aqui, meus irmãos, tem a importância no reino. Né? É como se fosse um corpo aqui, a gente olha o corpo, cada um com sua importância, não é verdade? Judá ali, Jerusalém, e ali os sacerdotes que faziam certas coisas, os levitas, né? Então, quando a gente olha isso aqui, a gente vê que cada pessoa ela tem importância no reino, né? Aquelas pessoas que limpam a igreja, ela tem a mesma importância do pastor que prega a palavra. Ela não é menos importante, é por isso que Deus ele deixa registrado aqui, que existia essas pessoas, os que eram encarregados dos serviços gerais. Aí diz mais lá na frente, diz assim, os que prestavam serviço no templo moravam na colina de Ofel, Izia e Gispa, estavam encarregados deles. O oficial superior dos levitas em Jerusalém era Uzi, filho de Bani, neto de Assábias, bisneto de Matanias, tetraneto de Mica. Uzi era um dos descendentes de Asaf, que eram responsáveis pela música. E a gente vê aqui os cantores, os dedicados à música. E quando eu olhei isso aqui, eu disse assim mesmo, sabe? A importância. Às vezes a gente não, no dia a dia, meus irmãos, a gente não olha esses detalhes, sabe? A importância dos músicos na igreja. A música dentro da igreja, ela é uma oração também. Sabe? Ela é oração, ela é celebração de louvor ao Senhor, a Deus, e ela é importante. Então os músicos, eles não são os mais importantes, né? Porque hoje em dia a gente vê que tem muito show aí, muitos músicos da igreja, eles acham que eles são superiores. Tem gente que só quer tocar no domingo, né? Nos dias de festas.
nos dias assim, digamos que a igreja esteja mais lotada. Mas aí a gente vê aqui que não tem nada a ver com isso, sabe? A gente vê que é algo importante, que fazia parte, que Deus ele teve todo esse cuidado. Que os músicos eles também têm importância, assim como os sacerdotes, assim como os que cuidavam dos serviços gerais, assim como os que cuidavam ali do templo, os porteiros. Então Neemias ele mostra aqui, Deus ele mostra através do livro de Neemias a importância de cada um. Amém? Então vamos lá. Alguns lá no versículo 24. Petaías, filho de Mesezabel, descendente de Zerá, filho de Judá, representava os reis nas questões de ordem civil. Alguns dos povos de Judá foram morar em Kiriat Arba e seus povoados, em Didom e seus povoados, em Jecabzel e seus povoados, em Jesua, em Moladá, em Bet-Pelene, em Azar-Sual, em Berseba e seus povoados, em Ziclag, em Meconá e seus povoados, em Rimion, em Zorá, em Jarmute, em Zanoá, em Adulão e seus povoados, em Laquis e seus arredores, e em Azeca e seus povoados. Eles se estabeleceram desde Berseba até o vale de Inom. Os descendentes também de benjamitas foram viver em Geba, Miquimais, Aia, Betel e seus povoados, em Ananote, Nobe e Ananias, Azor, Ramá e Gitaim, Adide, Zeboim e Nebalate, Lode e Ono, e no vale dos artesãos. Alguns grupos dos levitas de Judá se estabeleceram em Benjamim. Bom, meus irmãos, a gente vê aqui no capítulo 11 que o repovoamento de Jerusalém, ele precisou ser feito com total dependência de Deus, sabe? Também com planejamento humano. O cuidado com a cidade, com o templo, a gente vê tudo isso aqui no capítulo 11. O cuidado com o culto, a ordem do culto, né? Quando a gente olha ali, lá no capítulo 8, voltando lá no capítulo 8, a gente vê ali Esdras, né, no púlpito ali com a palavra, sabe? Tudo ali seguindo uma ordem. A reconstrução foi feita da cidade, mas aí depois tudo foi feito em ordem. O povo foi indo lá para habitar, para repovoar Jerusalém, foi feito o culto, foi feito... Foi feito o acordo do povo, foi feita a confissão de pecados, para depois Jerusalém ser povoada. Então, não se tratava apenas dos muros ou portas, como eu falei no início. Aqui no livro de Neemias, nós entendemos o papel da liderança da igreja, da ordem, da organização e da segurança da cidade. Amém? Amém? E para concluirmos esse capítulo, meus irmãos, nós estamos aprendendo que tudo em relação às coisas de Deus, ela precisa de ordem, de unidade. A gente não vê ali levitas querendo fazer o papel do sacerdote. A gente não vê ali os porteiros querendo fazer o papel dos levitas, sabe? Dos músicos. Cada um estava no seu devido lugar. Amém? E da mesma forma, trazendo para o dia de hoje... eu não tenho como fazer o papel do Ministério de Louvor, né? Se eu tenho o meu papel aqui dentro da igreja, de liderar as mulheres, certo? Eu não tenho como líder de louvor ir lá e ficar como líder de mulheres. Tudo foi com ordem e decência. Então, aqui no capítulo 11, a gente vê isso, a estrutura, o corpo, a preocupação que o Senhor teve para repovoar Jerusalém e colocar tudo em ordem. Amém? Então, meus irmãos, mesma unidade, mesmo propósito, que o plano de Deus precisa ser cumprido. A obra de Deus, ela precisa ser feita para cumprir o propósito que é glorificar a Deus. Então, não tem nada a ver com paredes, tem a ver conosco. Amém? Tem a ver com pessoas, sabe? Tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Tudo aquilo foi feito, meus irmãos, para que o plano de Deus se cumprisse.
para que chegasse o Messias, para que chegasse até nós, sabe? A obra de Deus, ela precisa ser continuada, sabe? Nós precisamos exercer o nosso papel. Nós temos um papel importante, que é o ID do Senhor Jesus, que é pregar o Evangelho. Nós temos que estar preocupados, meus irmãos, com essas cadeiras vazias. Sabe, Neemias, ele se preocupou. E agora, como é que nós vamos fazer? O que vai ser feito? Como é que vai ser feito o repovoamento? Ele não estava mais preocupado com os muros, sabe, com as portas. Ele estava preocupado com as pessoas, com os planos de Deus. E nós precisamos ter esse olhar hoje em dia. Sabe, nós estamos muito acomodados. Temos ficado aqui entre quatro paredes. Antigamente as igrejas, elas não tinham, as portas eram abertas, né? E as pessoas poderiam ouvir a palavra lá fora. E a gente acreditava muito assim, não, que as pessoas, elas lá fora, elas iam conseguir ouvir aquilo que a gente estava pregando. Aqui dentro, aquilo que estava sendo ensinado, né? E, meus irmãos, a verdade é que a gente tem que ter essa preocupação, sabe? A gente tem que ter a preocupação de saber se nós temos feito o nosso papel enquanto cristãos. Se nós temos, de fato, pregado a palavra com o nosso modo de vida, sabe? Se nós temos feito a vontade do Senhor. Porque tudo aqui no capítulo 11, a gente vê isso, né? Deus, ele, com detalhes, ele formando todo o povo novamente, colocando tudo em ordem novamente, sabe? E a gente tem que se preocupar com isso, se preocupar com a cidade que está cheia, e que a nossa casa aqui, a casa de Deus, ela está vazia. Hoje até que tem bastante gente aqui, né? Mas geralmente, às quartas-feiras, dá um número menor de pessoas. Mas a gente tem que se preocupar com o irmão que não tem frequentado a igreja, sabe? A gente tem que se preocupar, a gente não tem que deixar, aquele irmão ali que está não sei quanto tempo sem vir. E muitas das vezes, a verdade é que nós não estamos nem aí. Nós não nos preocupamos com o outro, nós queremos saber da gente. Não, eu e a minha família, nós estamos vindo. Nós não estamos mais preocupados com os nossos vizinhos que não querem saber de Deus, que não querem saber nada de Deus, sabe? Nada com Deus. E nós não temos pregado a palavra, nós não temos cumprido o nosso papel enquanto cristãos. E, sabe, o propósito de Deus, meus irmãos, é que o Evangelho ele seja pregado, seja anunciado. Amém? Amém mesmo? Amém. Vocês estão assim, Sofia está me olhando meio assim. E nós não podemos mais ficar conformados com essas cadeiras vazias, sabe? Com as cadeiras vazias. Nós temos que nos preocupar com as pessoas que estão lá fora precisando do nosso Deus, precisando de uma palavra. Às vezes nós temos usado nossas redes sociais. Eu falo nós, meus irmãos, porque eu me incluo também, sabe? Me incluo também, eu digo assim, meu Deus, mas essa semana o que eu fiz? Eu ensinei a tua palavra para alguém, eu tive essa preocupação de falar do Senhor para alguém, e nós estamos muito conformados conosco mesmo, sabe? Com aquilo que só nós temos aprendido. Às vezes as pessoas vêm conversar com a gente e nós estamos vazios, não temos o que falar, não temos um conselho bíblico para poder dar para aquelas pessoas, para as pessoas lá fora que estão necessitando, para um vizinho. Hoje uma pessoa veio falar comigo e eu estava assim, com muita pressa, não tive como orientar muito ela, mas aquela mulher, ela me falou tanta coisa que eu digo assim, meu Deus, a vida dessa mulher, ela está uma bagunça. Eu falei assim, olha, eu preciso conversar contigo depois, porque eu me preocupei com ela, sabe? E muitas das vezes nós não temos nos preocupado até com um familiar nosso, sabe? Nós estamos preocupados apenas conosco. E nós temos um papel importante, sabe, no reino de Deus. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite para isso, para que você se importe com o outro. Você chegue em casa, se puder, leia novamente, vai entender aquilo que realmente, por que estava toda essa ordem, por que precisa de todos esses nomes, sabe? Por que aquilo ali está registrado? Por que nós devemos nos preocupar com o outro? Por que nós não podemos mais ser cheios de nós mesmos? Sabe, nos preocuparmos apenas com nós mesmos, porque a verdade é que nós temos orado todos os dias. Nós temos orado apenas por nós mesmos, pelos nossos familiares. E a verdade, meus irmãos, é que nós temos que fazer algumas perguntas para o Senhor, sabe? Para a gente, sabe, ir trabalhando esse egoísmo que existe dentro de nós. Quando a gente olha,
É nós, é nós, é nós. Sabe? Quando a gente não ora pelo enfermo, às vezes as pessoas pedem oração para você, você diz assim, eu vou orar, e você nem ora. Porque a verdade é que você não se preocupa. Mas quando a gente olha aqui para o texto, a gente vê, sabe, a preocupação de Neemias, assim, nos detalhes, de repovoar aquele Jerusalém. E nós estamos muito cheios de nós mesmos. Nós não queremos saber do outro, nós não nos preocupamos com o outro, a gente está preocupado com a nossa despensa, a gente não olha mais para o outro. Se o irmão da igreja não fala com você, o problema é dele, né? O problema é dele. Quando ele quiser vir falar comigo, eu vou estar aqui. Nós temos muitas atitudes egoístas enquanto cristãos. E o mundo lá fora, eles cobram isso da gente, sabe? Eles cobram que nós sejamos diferentes. Não, mas vocês não são crentes? Você não é isso, você não é aquilo? Por que você tem essa atitude? Então, eles cobram isso da gente. Eles cobram perfeição nossa, sabe? E nós temos que nos preocupar se verdadeiramente nós temos feito a vontade do Senhor. Se nós temos nos preocupado, sabe, com a unidade, em viver em união de verdade. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça crescer a cada dia. Amém? Em fé, meus irmãos, em unidade, que nós possamos nos preocupar uns com os outros. Sabe, que você possa fazer uma pergunta para o Senhor e dizer assim, Senhor, mas o que é que eu posso fazer para Ti hoje? Porque todos os dias a gente pede assim, Senhor, me abençoa nisso, abençoa minha casa, abençoa minha família, né? Mas nós temos que mudar um pouco, meus irmãos. Senhor, o que é que eu tenho para fazer? O que é que eu posso fazer pelo Senhor hoje? Eu posso ajudar alguém hoje? Sabe? Eu posso abençoar a vida do meu vizinho. Eu posso abençoar a vida de algum parente meu com uma palavra. Porque a verdade, meus irmãos, é que lá fora está cheio de gente precisando da palavra do Senhor. Não somos só nós que precisamos, que necessitamos dessa palavra todos os dias. Eles também precisam. E a gente precisa ter essa preocupação de levar a palavra do nosso Deus. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé.